Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores, uma semana depois de o PPM ter vindo aqui nesta sala fazer uma referência à entrevista do Senhor ex-vereador Nunes da Silva ao Jornal Sol, esta digníssima Assembleia Municipal, e em boa hora, discute propostas de deliberação para acompanhamento, fiscalização e sindicância dos serviços tutelados pelo Senhor Vereador Manuel Salgado. O Senhor Presidente da Câmara, a este propósito, garantiu à comunicação social que tudo se passou, e passo a citar, de forma totalmente correta, pública e transparente. Ora, como é do senso comum, as organizações públicas têm uma responsabilidade de transparência para com a sociedade muito superior a qualquer outro organismo. Não nos podemos limitar a fingir, como diz o Ministério Público, que não houve violação de normas urbanísticas e ignorar por completo toda a estranha situação entre projetos rejeitados e aprovados para o mesmo terreno por uma mera troca de proprietários. À mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo. Uma instituição como a Câmara Municipal de Lisboa não pode ser opaca em relação a notícias que são tornadas públicas sobre a sua atividade, neste caso, uma entrevista do ex-vereador Nunes da Silva, como já foi referido, onde são tecidas acusações gravíssimas. É incompreensível que impere o silêncio sobre determinados assuntos. Numa intervenção algo irada, a semana passada, o Sr. Presidente acusou-me de fazer parte de uma certa direita que utiliza uma política sem substância baseada apenas em casos. Mas acrescentou que a nossa praxis pecava por não apresentar nenhuma ideia, e passo a citar mais uma vez, nem do tamanho das cobrinhas da estátua de Dom José. Vou poupar-vos a listagem de todas as perguntas, requerimentos, recomendações e moções que foram feitas aqui nesta casa por parte do PPM. Agora, não posso deixar de salientar o desprezo e a arrogância com que o Sr. Presidente e a sua administração têm pela diferença de opinião política. Esta administração aparenta ser aberta ao diálogo, mas sempre que pode, e tem podido muitas vezes, não responde a perguntas e evita os consensos. Na realidade, o Sr. Presidente e até o PS sempre lidaram muito mal com o contraditório e com a oposição democrática. Minhas senhoras e meus senhores, o PPM irá votar aqui favoravelmente à proposta de deliberação do PSD relativa a uma sindicância aos serviços tutelados pelo Sr. Vereador Manuel Salgado e a proposta de deliberação do deputado independente Rui Costa para acompanhamento e fiscalização da atuação do Sr. Vereador. Por um lado, importa certificar que a Assembleia Municipal de Lisboa exerça as suas competências fiscalizadoras, assegurando a todos os cidadãos a confiança que os mesmos exigem, particularmente numa situação tão grave como a gerada pelas denúncias contidas na entrevista já referida. Por outro lado, e para que não subsistam dúvidas sobre a idoneidade e caráter de alguns dos dirigentes e dos serviços da Câmara Municipal, que foram postos em causa com as declarações proferidas na dita entrevista, defendemos a sindicância aos serviços tutelados pelo Sr. Vereador Manuel Salgado. Como diz o povo, na sua secular sapiência, quem não deve, não teme. Em última análise, os lisboetas decidirão o que é melhor para a cidade, na certeza, contudo, de que essas mesmas decisões possam ser tomadas da melhor forma quando baseadas em factos e transparência na atuação das instituições, e não em ausência de respostas e em fugas deliberadas de responsabilidades. É isto que devemos aos nossos eleitores e é por isto que fomos eleitos. Minhas senhoras e meus senhores, a história ensina-nos quase tudo. No projeto original da magnífica obra de Machado de Castro, Dom José, montado que se encontra no Terreiro do Paço, o cavalo pisava um leão. Posteriormente, o leão foi substituído por pequenas serpentes que serviram para esconder a estrutura de sustentação de um dos seus membros posteriores. 243 anos envolvidos, esperemos que as pequenas serpentes não ocultem nada mais do que a sustentação de uma administração fragilizada. Disse.